Está começando mais um Papercast, o podcast da papelaria. Minha gente, vocês não estão entendendo o que é isso aqui, o que está acontecendo, as pessoas que a gente quer trazer, as conversas que a gente quer ter, tá sensacional. E hoje eu tô recebendo aqui Luana Maravilha! Ela veio na minha paleta, tá, queridos? Tá, amor? Máximo respeito. Eu vim em homenagem a nós, que somos duas nordestinas. Então, nesse podcast aqui você vai ouvir mais ou menos assim uma armaria. Você pode não entender algumas coisas, depois vocês perguntam nos comentários o que era e a gente explica depois, né, Luana? Mas a gente promete que não vai usar muita gíria nordestina, não. A gente vai se aguentar um pouquinho. Mas vai sair alguma coisa ou outra, então vocês já fiquem sabendo aí. Luana, por favor, se apresente e diga com que você trabalha para esse pessoal lhe conhecer. Carol, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse Papercast maravilhoso. Eu me chamo Luana, eu trabalho com marketing do desejo. E é muito legal quando eu me apresento e eu falo para as pessoas sobre o marketing do desejo, porque as pessoas não entendem muito, né? Como é que funciona, o que exatamente é isso. E, na verdade, é um nicho do marketing onde eu estou trabalhando basicamente a geração de desejo e fazer com que essas profissionais elas se tornem desejáveis, elas consigam conquistar a audiência e virar essas referências que elas tanto querem. Então, eu trabalho com marketing, com vendas. Estou aqui para ajudar essas papeleiras aí a alcançar os sonhos delas e que eu puder ajudar e somar aqui, estamos juntas. Ai, vai ser... Gente, eu tava conversando antes que, tipo assim, a gente fala do marketing do desejo e esse é um termo comum no marketing. Sim. Né? Mas para muita gente, assim, o que é gerar desejo, o que é marketing do desejo, mas acho que a gente vai falar muito sobre isso por aqui hoje. Mas eu lembro, assim, eu conheço Luana, gente, de um Mastermind. Que, na verdade, foi um evento presencial que a gente foi, né? Aqui no Rio. Estamos em solos cariocas nesse momento. Conheci aqui no Rio, um evento presencial. Eu lembro que você subiu no palco. Foi. Eu lembro que você fez uma pergunta. Eu não lembro a pergunta, mas eu lembro que você falou assim: eu tô nervosa, mas eu vou falar, eu tô aqui. Eu achei aquilo máximo. Tipo assim, tô nervosa, mas tô fazendo. É isso aí. Coragem, né? Pra perguntar pra essas Coragem, olha só. Olha, toda trabalhada. Toda trabalhada na coragem. Você acha que esse é um ativo importante dentro de empreender? Tipo, coragem? Nossa, ficou até arrepiada completamente. Eu acho que se você não tiver a coragem ali na sua trajetória, você não consegue tomar decisões que são extremamente necessárias para você alcançar outros patamares, né? Eu lembro demais que antes de fazer essa pergunta nesse evento, eu tava muito gelada, assim, nervosa, porque não é normal, né, falar que para tanto de gente. E aí eu peguei o microfone, eu lembro que peguei o microfone tremendo para perguntar, e aí quando subi no palco, fiquei tremendo mais ainda. Mas assim, a coragem, ela sempre foi um dos pontos principais da minha vida e da minha trajetória, sabe? Eu acho que se eu não tivesse tido esse movimento de tomar decisões, mesmo com medo, porque a coragem é isso, né? É você ir mesmo com medo, é você ir realmente tentando superar tudo aquilo que vai te travando, porque a gente tem muitas travas, né, Carol? Total. E travas que nos atrapalham, assim, em tudo. E no empreender parece que elas ficam muito maiores, né, Luana? Com certeza. Eu brinco, às vezes, com as meninas que empreender é um mergulho gigante em si mesmo, né? Porque a gente conhece nossos limites de uma forma muito escancarada. Exato. Mas a coragem eu também acho muito massa a gente falar de coragem e saber que ela não é a ausência de medo, né? Exatamente. Não é isso, não é simplesmente o medo vai sumir, eu vou fazer. Eu lembro você nervosa, mas você fez a sua pergunta, você contou um pouco da sua história. Você foi respondida pela mentora lá no palco. Eu lembro que você fez a pergunta lá na plateia. Ela falou, vem aqui no palco. Eu falei, eita! Menina, ela foi lá, ela me levou pela mão. E eu quase topo lá na escadinha da sua. Uma loucura, mas é isso. Não esperar que esse medo vá embora, porque ele não vai, né? Sim. Mas eu acho que quanto mais a gente pratica, ele fica menor, né? E assim, na verdade, a sensação que eu tenho nem é que ele diminui, é que a nossa confiança aumenta, né? A percepção dele diminui. Exatamente. A gente se torna tão confiante de que, não só de que as coisas vão dar certo, mas de que você é capaz de tanto superar se algo der errado. Sim. Eu acho que a sensação que eu tenho hoje é muito essa. É de tipo assim, eu preciso ter coragem para tomar decisões, eu vou com medo mesmo, porque caso dê errado,
eu sei que eu vou conseguir passar por isso, porque é só uma fase, porque vai passar, e porque mesmo se algo não sair do nosso controle, a gente consegue voltar para si e recuperar ali tudo que a gente queria, né? Todo o objetivo. Total. Eu gosto de pensar muito no erro assim como informação de melhora. Nossa, isso aqui deu errado, é porque eu sei que eu tenho que melhorar nisso. E eu acho que quando a gente encara o erro assim, a gente tem mais coragem no fim das contas, né? Porque você fala assim, nossa, o erro vem, o medo tá aqui, mas eu tenho informação de melhora, né? Pra eu melhorar da próxima vez. Total. E assim, tanto informação de melhora como de crescimento, né? Porque aí tu já vai começando a trazer outras experiências, a ter outras dificuldades que você não tinha antes. E toda vez que eu penso nisso também, Ká, eu lembro das pessoas mais bem-sucedidas e do quanto essas pessoas, elas deram errado antes de dar certo. Então, eu tenho muito forte aquela frase que fala assim, quantas vezes você precisa dar errado antes de dar certo? A gente não sabe, né? A gente não sabe quantas vendas vão precisar fazer para conseguir estourar, ou quantos vídeos vão precisar postar, a gente nunca sabe. Então, isso não tá no nosso controle. O que tá no nosso controle, na verdade, é executar, executar, executar. Total, total. Falo para as meninas assim, as pessoas de papel, que é uma técnica que eu ensino, né? Ela vai ficar feia até ficar bonita, ela vai ficar várias vezes troncha até ficar legal, né? Mas a gente precisa passar por essa fase. E aí era uma coisa que até a gente tava batendo papo, eu com minhas amigas ontem, sobre esse imediatismo no empreender, né? De você querer fazer uma coisa e dar certo amanhã, querer fazer uma coisa e vender amanhã. E a gente sabe que tem todo um processo para esse resultado acontecer, né? Para esse resultado vir. Então, vai dar errado algumas vezes, tá tudo bem, mas é aquela informação, é aquela confiança que cresce até a gente chegar ali no nosso objetivo. Total. E aí eu lembro que você falou que teve vários empreendimentos antes de hoje falar assim do marketing, do desejo. Como é que foi essa história aí desses empreendimentos? Menina! Tem quantas horas depois? Tô brincando. Eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Ai, meu Deus. Na verdade, foi assim, eu tinha 7 anos e eu gostava muito de vender bugiganga, liga de cabelo e piranha, né? Cara, eu fiz o Disque Biju. Lembra? Então, meu pai comprou aquilo, eu também era essa criança. Exatamente. E aí eu coloquei tudo isso em cima de uma mesinha que eu tinha, aquelas mesinhas de criança baixinha, na calçada da minha avó, lá em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza. É muito importante falar. Sou cearense, sou de Fortaleza. E aí eu coloquei na calçada da minha avó, quem aí? Coloca aí nos comentários, quem aí já ficou na calçada da avó? Com certeza, batendo papo, vendo o povo passar, brincando. Enquanto os adultos estavam lá conversando, eu tava lá com a minha mesinha, com as minhas bugigangas. Muito bem, meu bom empreendimento. Exatamente. E aí o que aconteceu? As pessoas começavam a comprar por brincadeira, pra me ajudar, aquela coisa, né? Ai, que bonitinho ela fazendo. Só que o que aconteceu? Ai, que bonitinho. E eu, então peraí, deixa eu botar mais coisa. Peraí. E aí, à medida que as pessoas iam comprando, eu ia colocando mais coisas. Tal hora, eu estava com roupas, com sapatos em cima de uma mesinha aí de, sei lá, de 50 centímetros. Tudo em cima do outro. E aí a minha família virou e falou assim, cara, será que isso aqui vai dar certo? Essa menina tá fazendo alguma coisa, né? Aí tinha um espacinho lá na minha avó, do lado da garagem, enfim. E aí a gente começou a juntar roupas da família, sapatos da família, tudo que a gente tinha. E aquilo virou um brechó. E aí se chamava Luana Brechó. E aí tinha uma faixa, aquelas faixas pintadas por pintor, aquela coisa bem maravilhosa. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, a gente acabou se mudando ali de perto da casa da minha avó. E aquele brechó ficou pra minha tia. Então, por 15 anos, Carol, ele foi a única fonte de renda da minha tia. Ai, que coisa linda! E ele começou com eu colocando as bugigangas na calçada, né? Então, eu lembro que foi através de uma meditação que eu acessei esse meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? A gente tava fazendo uma meditação, e aí, como foi seu primeiro contato e tal, e aí eu me lembrei disso. E quando eu me lembrei disso, é como se tivesse, assim, jogado um balde em mim, pra eu, sabe, cair em mim de que, cara, é isso, sabe? Tipo, essa é a minha missão, é abrir caminhos, é direcionar, é ajudar, é conduzir essas mulheres a fazer dinheiro e a viver daquilo que elas gostam, daquilo que elas amam. E é isso que hoje eu faço, né? Mas respondendo sua pergunta, já foi brechó, já vendi tapioca, já vendi brownie. Você fazia tapioca e o brownie? Eu faço a melhor tapioca. Eu quero essa tapioca. Eu sou uma tapioqueira de mão cheia. Eu faço tapioca muito bem, tanto que eu vendi todo o meu estoque em um dia, aí eu parei, quebrou a minha
empresa de um dia. A minha empresa, porque eu vendi tudo e era na época da escola, então as pessoas ficavam anotando no caderninho, não me pagaram nunca. Eu quebrei. Devedores da tapioca de Luana, por favor, pagar. Agora é um aviso para os veacos e mal pagadores. Exato. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários os nomes, tá? A relação. E aí vamos atrás dessa galera. Porque quebraram a minha empresa de tapioca. E aí quebrei a tapioca, aí vendia brownie na porta da igreja. Aprendi. Eu também faço brownie, fazia o brownie. Ah, já sei, a gente come a tapioca salgada e faz o brownie de sobremesa. Aí a menina acabava a missa lá, tava eu, quer um brownie? Vendia tudo também. E aí, aí eu já tive um barco, já tive uma escuna, menina, de passeio. Tinha nem dinheiro pra comprar aquela escuna, fiz um negócio, fiz uma parceria, uma sociedade com um homem. Menina, você não tá entendendo, não. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, porque eu sou piloto, né? De navio. Outra história. E aí, quando eu me formei na Marinha, eu queria ter um barco, porque eu queria pilotar. E aí, enfim, mulher, um rolê. E aí tive esse barco, tive o maior prejuízo da minha vida com isso. Sério, porque escuna, você tem que ficar fazendo calafetagem, um monte de manutenção, que é muito, assim, desgastante. E aí, enfim, perdi muita grana. Tive um lar para idosos, se chamava City, né? Na verdade, era um centro de terapia para idosos. Ai, que demais. Tem uma creche. Tem uma creche, é importante falar. Aqui no Rio, não? Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, eu cuido da parte financeira e administrativa, assim, do que precisar, atendimento e tal. Tudo sou eu que faço. À distância, né? Porque isso dá pra fazer à distância. Mulher do céu! E aí, e tive também uma papelaria, não uma papelaria personalizada como vocês, né? Mas vendia caderno, uma caneca. Papelaria física? Não, online. Era online, mas era... Online. E agora tenho a minha empresa, né? Luana Melo Treinamentos. Ah, eu lembro de você falar também, só lhe interrompendo, de um shopping. Você não tinha um negócio de shopping? Menina, olha eu esquecendo. Em 2018, eu tive uma cervejaria com o meu marido, né? Com o Renan. Se chamava Cervejaria das Galáxias. E aí a gente tinha uma Kombi era um beer truck, na verdade. Uma Kombi com aquelas... Esqueci até o nome agora. As chopeirinhas, né? Que saíam. As torneiras. As torneiras, isso. E aí a gente saía pelo Rio de Janeiro todo, fazendo feira, final de semana. Era muito massa. Vez ou outra a gente lembra, eu e o Renan. Cara, a gente falava, amor, a gente se divertia muito. Não tinha um pinto. Sabe? Puto. Gastava... O que a gente ganhava, a gente gastava comendo, muitas vezes. A gente vendia muito, só que era muito caro. Então, tipo, o faturamento era muito alto, mas o lucro não era. Isso é uma coisa muito séria, né, Carol? Que às vezes a gente fica tipo assim, nossa, faturamos, sei lá, 5 mil numa noite, faturamos 7 mil numa noite, tá, mas... E aí, vamos... A gente pagou pra gente faturar isso. Quanto a gente pagou pro evento? Quanto que a gente pagou pelo material mesmo, pelo insumo, né? Pela cerveja, porque a cerveja não era nossa, a gente revendia. E era de Juiz de Fora, então tinha que vir de fora e tal e tal. Olha, eu esquecendo, esse foi um dos meus maiores, melhores empresas. E aí, eu acompanho nas redes sociais, tá, né? querida? Acompanho. Manda o arroba, agora é a hora que manda o arroba. O meu arroba é Luana B. Melo, então sigam lá, a gente vai ter muito pra acrescentar aí pra vocês. E, cara, é muito legal, assim, eu sinto que eu nasci pra empreender. Sim. Total, assim, eu já tive experiências elitistas, né? Como eu falei, já trabalhei embarcado, já trabalhei na própria sede da Petrobras, em terra e tudo mais. E, assim, não brilha o olho. Não. Porque a Luana de 7 anos botou a mesa lá e botou as bugigangas. Isso já era um sonho antigo. Agora, uma coisa muito massa que você falou. Tanto no barco, tipo assim, era meu sonho, mas eu não considerei as coisas da manutenção do barco. Tanto da cervejaria, o faturamento era alto, mas o investimento também era alto e aí não tinha um lucro alto. Sim. E eu vejo que isso acontece muito na papelaria, Lu. O pessoal às vezes compra... eu vou comprar uma silhuete, que é a máquina que corta, né? Conheço. Eu vou comprar uma silhuete, se empolga, esquece dos custos, ou esquece de botar essa manutenção da máquina, por exemplo, lá na precificação, que é uma coisa básica que deveria ser, né? Mas a gente se empolga tanto, e eu acho que quando fala em arte é ainda mais emocional, você se envolve tanto, né? Que aí você acaba...
levando o prazer como uma moeda de troca. Nossa, eu amo tanto fazer isso aqui, eu não preciso cobrar tanto. Exatamente. Né? E você falou que trabalhou com lettering também lá no evento, eu me lembro. Como foi essa época de Luana artista? Então, a época do lettering, ela acompanhou, na verdade, muitos anos da minha vida, sabe? Porque eu comecei a fazer lettering embarcada. Nossa. E eu sinto assim que é muito... Era muito o meu feminino ali querendo sair de alguma forma, sabe? Querendo transbordar, porque eu trabalhava numa embarcação que só tinha homem. Eu era a única mulher. Nossa. Então, eu não me sentia muito à vontade pra ficar saindo, conversando e tal. Eles eram super gente boa, adoravam minha tripulação. Mas não era aquela coisa. E aí eu acabava passando muito meu tempo dentro do meu camarote, desenhando. Sim. E foi ali que eu comecei a desenhar, e assim, completamente aleatório. Pegava uns coisas na internet, tentava fazer igual, assim, né? No começo a gente quer tentar replicar, imitar, pra tentar pegar ali a técnica. E aí eu comecei completamente autodidata, assim, a fazer lettering. E eu lembro que uma amiga, isso só aconteceu por causa disso, eu sempre falo isso. Eu tive uma amiga que eu mostrei o meu primeiro desenho. Cara, tava horrível. Cara, que eu não tenho esse desenho aqui, senão eu mostrava. Mas a gente pode botar a imagem. A gente coloca aqui, vamos colocar a imagem. Esse desenho horrível, a coisa mais tosca do mundo. E aí eu mandei pra ela e ela falou assim, caraca, você tem jeito pra isso. Menina, só essa fala dela, que é uma amiga que eu confio muito, é uma amiga que é muito minha amiga, é uma irmã pra mim. E aí ela falou, você tem jeito pra coisa. E aí aquilo me deu um tipo, caraca, eu tenho jeito. E aí eu fui, comecei a fazer. E aí criei o meu Instagram em 2017, na época que eu ainda embarcava. E aí comecei a fazer. E aí nunca eu comecei a fazer, eu comecei a presentear algumas amigas pra, né, divulgar. E aos poucos eu comecei a receber encomenda, uma encomenda aqui, outra ali. E aí, novamente, a precificação, né? O valor que eu cobrava mal pagava o quadro, porque eu vendia num quadro de vidro, aquela coisa, embalagem. Quer entregar o melhor, mas também não... Mas aí cobrava, tipo, R$40. Sendo que a moldura era, às vezes, 30, 25. Era, tipo, bizarro, assim, sabe? Não sobrava nada. E aí, mas eu queria fazer aquilo para aquele movimento acontecer. E eu trabalhei com lettering, né? De 2017, trabalhei mesmo, assim, 2017 até... final de 2021, que foi quando eu decidi que nesse processo de trabalhar com lettering, eu tive turmas de lettering, tive alunas maravilhosas, ensinava, vendia curso, né, de lettering, e aí eu tinha um curso para iniciante e outro para avançado. E aí foi nesse curso avançado que eu ensinava tanto a pessoa a fazer arte em parede, que o avançado era para parede, e ensinava a parte do empreender, do vender, do marketing. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de ensinar as minhas alunas a vender, a empreender e a realmente ter resultado, do que propriamente a arte em si. Porque a arte eu já sabia tanto que aquilo pra mim começou a virar um pouco sacal, assim, sabe? E aí eu comecei a gostar muito mais de ensinar elas a vender e tudo, do que a arte em si. E aí foi quando eu decidi que estava na hora de realmente seguir o meu coração e a minha intuição e me direcionar para o marketing. E aí, só que assim, eu virei mesmo nicho em 2022, né? Sim. Ano passado. Agora. Foi ano passado. Só que aí, como eu já tinha muita experiência nisso, como eu já falava muito nisso no meu perfil, como eu já ensinava muitas profissionais, artistas a vender, então não foi muito choque, sabe, pra minha audiência. Sim. Obviamente que eu parei de falar de como fazer um layout pra falar como fazer um post. Então, tipo, deu essa... Mas aí mete o lettering no post e fica tudo maravilhoso, mistura tudo também. Luana, muitas coisas me chamaram a atenção na sua fala. Eu acho que essa coisa de ter uma amiga que apoia, às vezes a gente precisa, né, só de um empurrãozinho, um apoio externo. Total. E aí muitas das meninas me trazem assim, Carol, mas eu não tenho apoio. E a gente tem que entender que muitas das suas iniciativas foram por você também, Total. né? Mas que também o apoio é bom, mas que a gente pode procurar esse apoio intencionalmente. Por exemplo, a gente se conheceu num evento, eu tenho amigas que eu conheci no curso, que estão aqui com a gente agora. Então, assim, essa coisa de a gente procurar intencionalmente pessoas que estão querendo a mesma coisa que a gente também é bem importante, né? E aí, outra coisa é, como foi essa saída da Marinha, Era Marinha? Eu tô errada? Marinha. É Marinha Mercante. Saiu pro lettering.
Foi assim, só para complementar o poder da ambiência, né, que você tá Sim, falando. total. Então, quando você, por exemplo, abre turma, quando você acompanha as suas alunas, isso faz Elas conversam entre Elas elas, né? conversam, faz muito. Eu abri uma turma da formação agora, né? Então, Uhum. a galera no grupo tá com uma troca do tipo Ai, que assim, delícia. eu tava dirigindo, vindo pra cá, e aí eu não consegui responder, e aí quando eu cheguei eu vi que uma perguntou, a outra já tinha respondido, já tinha ajudado, então assim, esse poder de estar nos locais certos, de sentar nas mesas certas, eu sempre falo isso, porque é muito poderoso. Sobretudo se você é mulher e sobretudo se você quer trabalhar no digital, né? Sim. Então, buscar pessoas que você se identifica, que você se conecta, é essencial nesse processo. Eu acho que aí também entra quem você segue, né? Quem você tá Total. consumindo, porque quer queira ou quer não faz parte do seu ambiente, né? Quando você fica consumindo essa Sim, pessoa com muito, então certeza. consumam pessoas que botam vocês pra cima, sabe, gente? Consumam pessoas que realmente tem mais essa mensagem do vamos lá, vamos fazer, que encoraja, do que a Exato. mensagem do ai meu Deus, é muito difícil, porque real é muito difícil. Exato. Mas se a gente entrar nesse lugar, a gente vai, né? Desanimando, é bem E a pesado. tendência é essa, tá, Carol? Não. Porque o nosso corpo, ele não quer sair da zona de conforto. Total. Ele quer ali o que já é normal, o que já é natural pra ele. Então, a nossa tendência não é entrar em movimento. Pelo contrário, a nossa tendência é permanecer parado. E aí, se a gente entra nesse flow de seguir pessoas que estão aquele movimento de energias baixas, você acaba entrando naquela. Então, isso que você falou é muito certo. Seguir as pessoas que te impulsionam, que te motivam, porque muitas vezes, eu lembro que, como você falou, né? Eu tive apenas esse momento de alguém falar assim, vai porque é o caminho, né? Aí, às vezes, parece que eu preciso disso pra fazer acontecer, não necessariamente, muitas vezes, né? Exatamente. E muitas vezes, por exemplo, quando eu tomei a decisão de parar de embarcar, que foi o que você perguntou, né? Eu não... Tipo assim, a minha família... Eu já era mais velha, já tinha meu dinheiro, eu saí de casa com 17 anos pra estudar. Então, a minha família já não me sustentava mais. Então, eles não tinham mais nem o que questionar, sabe? Era uma decisão minha. Sim. Óbvio que eles ficaram muito preocupados, mas eles aceitaram. Então, assim... graças a Deus, a minha família me apoia. Eu acho que eles confiam muito nas coisas que eu faço. Por mais que eu já tivesse feito muitas coisas e muitas delas ter deixado pra lá, ter largado, isso era muito do que a gente estava conversando mais cedo, né? Uhum. De que as pessoas têm muito medo da mudança. Sim. Muito medo. E se você para pra olhar minha trajetória, tipo, de 2017 pra cá, não foram muitos anos, sabe? É muita coisa, muita mudança para poucos anos. E eu lembro que eu ouvi uma vez um deboche, assim, sabe? Eu tava conversando sobre isso, sobre o quanto eu tinha me encontrado no marketing, nas vendas e tal. E aí eu falei assim, mas eu já tentei tantas coisas e realmente agora eu me encontrei. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, realmente você já tentou muitas coisas, né? E aí tentou dar aquela alfinetada, e aí eu virei e falei, cara, e que bom, né? Porque eu tentei, pelo menos. Sim. Porque pelo menos eu entrei em movimento de tentar, a ponto de tentar tanto que eu me encontrei. E aí eu virei e falei, imagina as pessoas que passam 6, 7 anos fazendo a mesma coisa, que não gostam, que são infelizes e que vão continuar ali pra vida toda porque não tem coragem de mudar. Cara, essa pessoa... Ai, o brilho sumindo. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Essa pessoa ficou assim. E é engraçado porque um tempinho antes a gente tinha conversado exatamente sobre isso, que ela não estava mais querendo ficar onde estava, queria mudar e tal e tal. E aí veio nessa. Então, ver como as pessoas, elas querem mudar, mas elas não têm coragem, né? E quando eu tomei a decisão de parar de embarcar, eu tive uma crise de ansiedade. Ai, Deus. É que eu embarcava, depois eu parei um tempo e fiquei só empreendendo, depois eu voltei para embarcar. Então, meu último embarque foi em 2020. Foi quando eu tava na CLT. E aí, o que aconteceu? Eu tava no auge da pandemia, minha sogra tinha ficado com Covid, meu marido tava cuidando dela, eu tava muito nervosa, assim, ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo, porque era no começo, né? Era mais ou menos ali agosto de 2020. E aí, o que aconteceu? Eu embarquei e eu tava já naquele movimento de não querer mais embarcar. Toda vez que eu ia embarcar, eu ficava muito ansiosa. Eu tinha crises de choro pra não embarcar. E aí eu fui, e aí no meio no meio do mar, literalmente,
eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que as pessoas começaram a achar que eu estava com Covid. Porque a minha sogra estava com Covid e eu, tipo assim, tinha tido contato com ela há alguns dias, e aí o barco voltou pra terra pra me desembarcar. E aí eu lembro como se fosse hoje, desse momento, dessa cena. Eu tava assim, toda de branco, toda paramentada, né? Que a gente tinha que descer toda bonitinha pra não passar pra ninguém, Deus o livre. E aí eu tava descendo no barquinho, eu olhei pra aquele barco, e só fechei os meus olhos e falei, Senhor, só me dê saúde. Eu não tava pedindo nada, eu não tava pedindo dinheiro, eu não tava pedindo nada, eu só queria saúde. Eu falava, Senhor, só me dê saúde pra eu nunca mais precisar pisar nesse lugar. Ai, Deus. Carol, eu passei assim uns 2 anos passando em frente à Ponte Rio-Niterói, assim, na Baía de Guanabara, sentindo cheiro e com vontade de vomitar. Nossa. De tão forte que foi, assim, pra mim. E aí eu só pedia isso, só me dê saúde, porque eu vou vender bombom, bala no sinal, mas eu não quero voltar a embarcar. Porque era um lugar que abriu muitas portas, mas me fez muito mal, assim, no final, sabe? E aí foi assim que eu tomei a decisão, e aí eu falei, cara, agora o pau vai torar. E aí foi que foi, aí comecei a criar curso e não sei o que, e aí não parei mais, né? E essa a coragem volta nesse momento, né? Tipo assim, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero. Total. Esse aqui eu tenho certeza que eu não quero. Isso. Né? Você falando, eu fico me lembrando aqui das coisas acontecendo também, né? Essa coisa nem sei o que eu falo. Sou fisioterapeuta, me formei em fisioterapia. Uhum. E aí eu lembro que quando eu decidi também, eu não atuei. Eu terminei a faculdade, e aí eu já me mudei para São Paulo. Assim que eu terminei, que meu noivo na época morava aqui, ou eu morava no Rio, mas morava, tá mais pra cá do que pra lá, né? Morava aqui. E aí, eu falei assim, eu comecei uma especialização em fisioterapia, achando que eu ia continuar, e trouxe a minha silhueta assim, não, é só por enquanto, assim, enquanto eu não tiver nada, eu fico com a silhueta, né? Eu mas faço você meu já trabalho. fazia? Eu já fazia lá em Natal, mas era sempre uma renda extra no meio da faculdade. Sim. E aí, eu vim com ela debaixo do braço, era tipo uma segurança, né? Não vou ficar sem fazer nada, né? Só que aí eu comecei a especialização e eu sentia que a especialização atrapalhava o meu trabalho. Sim. Você tipo assim, nossa, eu venho aqui pro final de semana pra essa especialização, tá atrapalhando o meu trabalho. Aí eu falei, minha mãe pagava a especialização, a bichinha toda orgulhosa, filha, eu fisioterapeuta, eu sou do interior, né? Então imagina, filha fisioterapeuta e a outra filha dentista, sabe? Então assim, orgulho, né? Orgulho. Chego lá em casa, tá minhas fotos assim, ó, eu formada assim. Eu nem sei quem é, sabe quem é essa Carol? Mas é orgulho, claro, ela tá no direito dela. E aí eu falei, mãe, desculpa, mas não tá rolando. Não, eu tô sentindo que eu tô jogando o dinheiro da senhora fora, eu não quero isso. Sim. Né? Eu quero honrar o dinheiro da senhora. E eu quero também, assim, fazer uma coisa que meu olho brilha, era isso. Aí eu olhava para aquela especialização e falava, meu Deus, não é isso que eu quero. Sim. Não, isso aqui é massa, não era ruim. Sim, né? só não era o que eu queria. Seu caminho. E essa coisa do apoio, eu sinto que muita gente entra nessa de, mas minha família não apoia, não apoia. E aí, minha mãe, no começo, assim, foi uma coisa assim, ela, filha, tem certeza? Medo, né? Sim. E eu não julgo ela. Tipo, filha, tem certeza? Aí, de vez em quando, eu tava lá querendo botar o pau pra torar, né? Fazer o Instagram acontecer, não sei o quê, porque eu senti que eu tinha deixado minha clientela natal, que eu tava sem clientela, né? Eu tava ali, meu Deus, vou ter que alcançar pessoas que eu nunca alcancei. Aí eu no Instagram, e minha mãe vinha e ela mandava uma mensagem assim, ela sempre me assiste, maravilhosa, bichinha. Ela vai assistir isso aqui também. Inclusive. Mas ela falava assim, filha, não esquece que você é fisioterapeuta. Tipo, sempre onde tem como voltar, né? Tem certeza? Então era aquela incerteza. Só que é natural porque ela temia que alguma coisa acontecesse. Claro. Queria minha segurança, minha felicidade. De repente, um coco de papel. Solta aqui. Mas a pessoa, né, já foi para outro lugar. Mas aí, ela começou a ver o meu empenho, começou a ver os meus resultados, começou a ver que eu gostava, que eu amava aquilo e que dava bom, né? Não dava ruim no final. Só que tem uma coisa interessante, que as pessoas falam muito, se as pessoas só lhe apoiam depois que faz sucesso, a carona, não é apoio, né? Então a galera que fala assim, só que eu não acho, às vezes a pessoa precisa ver que tá dando certo pra ela sentir confiança naquilo,
pra ela realmente apoiar. Então, minha mãe foi assim. Aí hoje ela fala... Antes ela falava assim, Carol é fisioterapeuta que não atua. Aí eu falei, que sentido? Mas deixa ela. Hoje ela faz, não, Carol mexe com papel e ela dá curso, então ela já fala outra coisa. Então, essa coisa do apoio, às vezes a gente tem que fazer, eu acho que tem que botar em prática, as pessoas têm que entender o quanto a gente leva a sério pra esse apoio vir, né? Às vezes o jeito que a gente quer ser vista, ele é resultado de como a gente se mostra. Total. Né? E a gente, às vezes, tá insegura, a gente quer que alguém pegue na mão e diga, venha comigo, mas às vezes não acontece. Sim. E aí, empreender pode ser solitário nesse momento da decisão, mas eu acho que é isso, você ter certeza de pelo menos o que você não quer, né? Como você tava lá na hora do navio, do embarcado. E tu falou duas coisas que me chamaram muita atenção também. A questão do... quando eu saí de Natal, a minha clientela ficou lá, né? E aí, é muito legal a gente falar isso, porque muitas vezes, até as próprias papeleiras e eu como artista, a gente tem essa visão, né? E eu falo eu como artista porque eu me sinto artista. Você é, amor, ninguém contesta. Exatamente. E a gente como que trabalha, né, com esse meio de artesanato e tudo mais de objetos, o que acontece? A gente tem aquela limitação, acha que tem uma limitação geográfica, e na verdade com a internet não, cara. Com a internet é exatamente o lugar para que você consiga expandir sua voz, expandir seus produtos e realmente alcançar. Eu lembro que quando eu casei, eu fiz um biscuit lá de São Paulo, eu tava em Fortaleza, então, tipo, o meu biscuit veio de São Paulo. Sim. Imagina se a mulher de São Paulo não tivesse anunciado. Vender só pro bairro dela. Não, então, assim, nesse momento que no começo parece meio impossível, mesmo que a gente não tem muitas ferramentas, a gente não sabe como fazer, né? Sim. E é por isso que a gente busca ajuda, é por isso que a gente busca mentores, é por isso que a gente busca professores. Por isso que a gente busca Luana. Ai, gente, mas isso é muito engraçado, porque a mentalidade era, deixei todo mundo em Natal. E eu só vim descobrir que eu não deixei, eu tô trabalhando na internet, não faz sentido eu não vender pro Brasil todo, Sim. né? Eu tô trabalhando com a internet. Se o meu cliente tá do outro lado do Brasil, pouco importa. Pouco importa, eu tô na internet. E aí, a gente não achava que era um meio de divulgar só, mas vendia só local. Total. E eu só fui descobrir isso quando eu mudei pra São Paulo. E eu falei assim, opa, a gata tá vendendo topos de bolo num lugar que tem a 25 de março, que vende topos de bolo a R$5. Sim. O que eu vou fazer da minha vida? E eu queria continuar atendendo os clientes lá de Natal. E muita gente fala assim, Carol, eu tenho medo de enviar. Aí começa, eu tenho medo porque vai amassar, porque é de papel, não. E eu tinha todos esses medos também, mas eu falei assim, minha filha, se corre o risco de amassar, eu vou reforçar a minha embalagem. Claro. Se eu não sei mandar... Encontra a solução, né? E não focar no problema. Do tipo assim, eu não sei como enviar. Eu comecei a comprar de empresas que tinham o mesmo tamanho que eu, se vendia na internet. Aí chegava pra mim, eu falava assim, esperta, botou bolha, botou não sei o quê. Aí eu fazia engenharia reversa, né? O que tem aqui? Foi esse material, foi aquele. Então, eu comprava de pessoas que vendiam papelaria, às vezes papelaria bloquinhos, essas coisas. Não a mesma coisa que eu, mas era o mesmo porte. Eu entendia como o mesmo porte, e aí chegava, eu analisava. E aí, comecei a mandar para amigo. Sim. Falei, alguém é de Natal, recebe essa. Vê se chegou tudo certo. Pra começar a mandar, porque senão a gente fica no mesmo lugar de eu tenho medo de enviar e nunca procura nada pra mudar essa situação. Exatamente. Né? Exatamente isso. E outra coisa que tu falou muito... Cara, isso é muito sério. Meu Deus, se as pessoas entendessem isso, que todo o nosso trabalho na internet, ele começa muito com posicionamento. Com a forma como você se vê, né? Então, assim, igual você falou, minha mãe custou acreditar, né? Quando eu realmente comecei a dar certo, ela começou a apoiar. E é o natural que aconteça, né? E só que quando você tem segurança do que você está fazendo, e quando eu falo segurança, é tipo assim, eu quero, é só querer. Não precisa dessa segurança toda. Porque se você pensar de que, eu tenho segurança de que vai dar certo, você nunca vai ter. Então, se você realmente tiver aquela segurança de pelo menos que é isso que você quer, cara, você respira fundo, você estufa o peito e você fala, esse é o meu caminho. Ou pelo menos, é isso que eu vou fazer acontecer. Eu ia quase falar isso que eu vou tentar. Mas eu acho que o tentar, ele vai muito para aquele local de tipo, se não der certo, eu volto. E cara, Carol, o meu negócio, ele só começou a dar certo quando ele parou de ter plano B. Total. Porque o plano B era fazer o plano A dar certo.
eu larguei a minha carteira de trabalho, não sei nem cadê. Os meus certificados todos passaram da validade. Então, se eu quisesse hoje voltar a embarcar, eu não conseguia, porque tá tudo fora da validade, eu deixei vencer tudo. Eu cancelei o meu conselho também de fisioterapia. Exatamente. E aí eu comecei a, tirar essa possibilidade, porque na minha cabeça, enquanto eu empreendia, eu sempre tinha aquela sensação do tipo, eu vou ficar mandando currículo pra embarcar? Eu vou ficar mandando? Vou ficar tentando? Vai que dá, vai que me chamam, vai que é uma oportunidade boa. E eu lembro, eu nunca esqueço desse dia. Eu lembro que eu fiz um lançamento há algumas semanas, né? Acho que faz 2 semanas. E aí, no dia da minha live de pitch, no meu último dia, live de pitch, pra quem não sabe, é quando você faz a oferta, oferece o curso. Exato. É o momento que você vai explicar o curso, explicar tudo. E aí, alguns minutos antes, o meu marido, o Renan, virou pra mim e falou assim, amor, cara, me mandaram uma mensagem, nem lembro quem que era, uma oportunidade de trabalhar não sei aonde, pagando 17 mil. E aí eu, tipo assim, cara, amor, 17 mil. Amor, não é 200 reais. Aí ele, não sei o que, mas é porque o meio marítimo, ele tende a ter uma remuneração maior, né? Sim, porque sim. são profissões um pouco mais, que tem um pouco mais de dificuldade, enfim, são coisas muito específicas. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, não faz isso. Tipo assim, não me oferece. Ele não faz por mal, ele só comentou mesmo, óbvio, né? Eu falei assim, eu não quero essa possibilidade, porque se algum dia eu tiver que fazer isso, eu vou estar abrindo mão do meu sonho, e eu não quero mais fazer isso, porque eu fiz isso a vida inteira, cara. Tipo, em vários momentos eu ia abrindo mão do sonho porque parecia algo mais estável. Em vários momentos eu ia abrindo mão de botar minha empresa pra frente porque aparecia uma coisa fixa. Então, naquele momento, foi a maior prova de que meu futuro, o meu caminho, ele tá muito bem estabelecido, sabe? Ele tá muito traçado para que as coisas de fato aconteçam. Então, mas que você traçou e você tá falando, vai exatamente. Dar certo, né? E você falando de, tentei várias coisas, mas é muito interessante, porque todas essas coisas em comum, tinha em comum entre todas essas coisas, vender. Sim! E é o que você é muito bom e o que você ensina hoje, né? Exatamente. Vender o que tinha em comum entre tudo isso. E aí, essa coisa de não ter o plano B é muito, muito massa. E eu acho, Luana, não sei se você sente isso. Eu não sei se você se mudou para o Rio foi para trabalhar embarcada? Não. Foi outro rolê. Que em 2017 a gente foi demitido, eu e o Renan, o nosso barco perdeu o contrato. Sim. A gente trabalhava no mesmo barco, mas não era na mesma turma. Perdeu o contrato, porque na época estava tendo uma crise marítima muito, muito forte, assim. E aí vários barcos perdendo o contrato, o nosso barco perdeu e a gente foi mandado embora. E aí eu vim pro Rio em 2018 para estudar para prático. Então, tipo assim, eu queria fazer concurso para prático, que era, enfim, um concurso lá. Já tava no concurseira aí no meio. Então, aí foi nessa que eu tava estudando para concurso de 2018 e fazendo lettering, né? Fazendo parede e tudo mais aqui no Rio, foi nessa que a gente decidiu fazer a cervejaria. Sim. Porque eu tava aqui no Rio de Janeiro, ele também, o nosso dinheiro tava acabando da rescisão. E aí eu virei pra ele e falei assim, é o seguinte, ou a gente multiplica esse dinheiro, ou a gente vai acabar. Tipo assim, não vai ter mais o que fazer. Aí a gente pegou o que a gente ainda tinha, investiu, comprou a Kombi, e fez e aconteceu. Sim. Mas eu vim pra cá pra estudar, né? E aí foi muito doido, porque eu conheci o Renan em 2017, vim pra cá em 2018. E ele é carioca? Ele é carioca, só que aí eu morava na casa da mãe dele e tal, minha sogra. E aí a gente ficou assim por muitos anos, até que em 2020 ele parou de embarcar também, foi trabalhar em terra, e aí a gente teve a nossa casa e tal, começou a morar juntos mesmo, assim. Sim. Mas eu não curtia muito o Rio. Tipo eu com São Paulo também, assim, você mora em São Paulo, né? Vamos lá. Mas essa coisa de morar fora, eu acho que eu tava comentando até com as meninas, minhas amigas, assim, eu acho que quem vem de fora vem muito com essa coisa da cabeça de, não pode dar errado, não tem essa opção. É isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer com todos os recursos que eu puder, do jeito que eu puder, com todas as minhas forças. E eu acho que essa é uma mentalidade que é pro empreendedorismo. Sim. Não é essa coisa de não ter o plano B, né? É esse que eu quero fazer dar certo, eu vou fazer dar certo. Se não tá dando certo agora, é porque tá faltando algum recurso, tá faltando algum conhecimento, tá faltando saber alguma coisa, e eu vou atrás disso. Mas se a gente se fala, se não der certo, eu paro. Não tinha muito essa opção
E para quem vem de fora, eu acho que é mais forte isso, Exato. né? E aqui nós compartilhamos aí dos forasteiros. Mas, cara, e a gente, quando eu vim morar mesmo, assim, quando a gente foi ter a nossa casa, não era aqui no Rio mesmo, na cidade, então era em Campos dos Goytacazes. Campos fica a umas 4 ou 5 horas do Rio, então a gente tinha que fazer essa viagem todo final de semana, ou de 15, 15 dias pra vir pro Rio, pra conviver com as pessoas, porque lá a gente não conhecia ninguém, né? Só o pessoal do trabalho do Renan. Então, assim, era muito loucura pra mim. Eu só fui realmente, tipo, ser feliz, assim, no Rio de Janeiro, no sentido da cidade em si, quando eu me mudei mesmo pra cidade. Que aí a gente se mudou pra um bairro que a gente gosta muito, pra um local que, tipo, é muito acessível, que tá perto da praia, então... Eu vejo, você passei com os cachorros. Exatamente, vou pro aterro. Então, assim, acaba que mudou total, assim, a minha qualidade de vida, sabe? Eu tinha muito essa dificuldade também com São Paulo. Não sei se você tinha de entender que você estava morando aqui. Do tipo assim... A gente não aceita, eu acho. Eu tava em São Paulo, eu fazia marcar um médico, vou marcar em Natal. Gente, eu tô morando aqui com a medicina de São Paulo, né? Aí a pessoa vai marcar um médico em Natal pra ir, entendeu? Não vou aproveitar. Eu fazia. Mas essa coisa que você falou de viver mais a cidade foi o que me ajudou a aceitar que eu morava em São Paulo. Comecei a ir pro parque. Aí eu disse assim, acho chique quem lê no parque. Eu vou fazer. Quem tá me impedindo? Quem tá me impedindo? Ninguém. Acho chique fazer aquelas coisas fitness no parque. Vou lá. Fazer. Mas é isso, gente. Eu acho chique um negócio. Vai lá e faz. Exato. Eu achava chique quem tomava banho com sabonete cheiroso e vela cheirosa. Eu tinha sabonete, eu tinha vela cheirosa e ficava guardado. Exato. Eu falei, sexta-feira, amor, bota a velinha cheirosa, pega um sabonete Natura, você que tá guardando o sabonete Natura. Toma um banho hoje com ele. E é total merecimento, né? Total. E essa coisa de... Eu mereço tomar um banho cheiroso na sexta-feira com o sabonete da Natura, não é só pra eu fazendo propaganda da Natura uma hora atrás. Não é só pra quando eu sair, quando eu viajar. E esse merecimento respinga diretamente no empreender. Sim. Eu mereço receber bem pelo trabalho que eu tô fazendo. Eu mereço cobrar caro num produto que eu faço, por que não, né? Sim. Eu mereço trabalhar com coisas que eu amo e ser bem remunerada por isso, porque parece que é assim... Ou você ama ou você é bem remunerado. Fazer os dois parece que é muito... Não, é demais pra mim, né? Ou eu ganho bem ou eu amo esse trabalho. Sim. Os dois juntos não rola. E parece também que se você cobrar o preço que você acha justo, é como se você não gostasse. Então você não tá fazendo por amor? Então você não gosta, você tem que ficar cobrando alto. E aí isso é uma das coisas que mais também muda o jogo da empreendedora, né? No digital. É você entender que eu tenho ali o Instagram, aquele ali é o meu canal para levar minha voz pro mundo. E é a partir dele que eu vou alcançar meus sonhos e encontrar meus clientes. Então, o que te impede hoje de cobrar o preço justo? É o medo? E aí eu tenho uma solução para isso nas minhas alunas, que experimente pela primeira vez cobrar o que você acha justo. Sim. E a primeira pessoa que pagar, você nunca mais vai aceitar que não te paguem aquele valor. Eu amei. Porque senão, cara, a gente cai num looping de tipo, principalmente se você vier de baixo. Total. Né? Principalmente se você, se as suas raízes forem mais pobres, se você tiver uma infância mais sofrida ali, naquele sentido do que tipo, cara... a pessoa que tá te cobrando aquilo, ela tá querendo te explorar. Então, eu cresci ouvindo isso, né? Tipo, se uma pessoa, sei lá, se a base do mercado é 50 e uma pessoa tá cobrando 70, o que a gente escuta? Errada pessoa. Exploradora. Não, mas ela tem um diferencial, ela entrega, ela tem embalagem. Não importa, exploradora. E aí, na hora que você chega no digital e você vê que o mercado tá cobrando 50 e você quer cobrar 70, você acha que na hora de cobrar, o que vai vir na sua cabeça? Caraca, vamos chamar de exploradora. Uhum. E aí, toda a programação mental que você teve desde a sua infância, com o dinheiro, com o cobrar, com a venda, ela vem à tona. E é por isso que, quando a gente está falando de venda, a gente precisa olhar muito para a nossa programação. Porque o que a gente escutou falar sobre venda na infância? O que você escutou sobre as pessoas que são bem-sucedidas e ter dinheiro? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Corrompe as pessoas. Não, e quem tem dinheiro
explorou o pobre. Só quem tem dinheiro são pessoas ruins, são pessoas que não têm amor, porque são pessoas que são muito duras. E aí você começa a não querer, a negar o dinheiro no inconsciente, a nível do inconsciente, porque você começa a achar que você vai ser aquela representação que você recebeu na infância. Sim. Então, eu trabalho isso muito forte, porque não tem como a gente falar de venda sem olhar para a nossa programação, para tudo aquilo que a gente aprendeu sobre esse assunto. Sim. E a gente, de uma forma geral, brasileiro, que veio de família... Mulher que veio de família classe baixa, tem uma dificuldade de cobrar. Não tem jeito. E aí, se você não quebrar essa bolha, se você não quebrar essa lealdade sistêmica, se você não quebrar essa programação que você recebeu, cara, você não consegue. E aí você trava. Acho que você pode ter técnica, você pode fazer o melhor produto. Com certeza. E eu sinto muito isso na arte. As meninas estão sempre, querendo fazer o melhor produto. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Tem que investir mesmo, fazer um negócio massa. Mas se você não começar a olhar para esse inconsciente, que a gente não tá vendendo, aí diz, eu não vou vender porque dinheiro é sujo. Não vem assim à tona muitas vezes na cabeça, não, de forma alguma. Mas é lá dentro, aquela sensaçãozinha, põe o preço e fala assim, acho que tá caro. Sim. Né? Não vou botar esse preço não, ou manda morrendo de medo. Aí, às vezes o cliente recebe bem e você fica surpresa, sendo que você cobrou o justo. Não, e a ideia do vendedor, né? Vendedor chato. Caraca, uma vez eu tava em reunião com as alunas e aí eu perguntei assim, o que vocês ouviram sobre vendedor na infância de vocês? E elas começaram, que vendedor era chato, que vendedor é malandro, Sim. que vendedor tenta tirar vantagem, que vendedor te engana, que vendedor que só virou vendedor quem não deu certo na vida. Ai, Deus. Então, se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia. Aquela coisa. Se nada der certo, eu vou virar vendedor. Se nada der certo, eu abro uma lojinha, eu abro um negocinho pra mim. Pequeno, né? Menor, sempre menor. E aí, a vida inteira a gente escutou isso, gente. A gente escuta até hoje. E aí, o que acontece? Na hora de você vender, na hora de você fazer uma oferta, se eu te entregar uma estratégia, você não vai conseguir, porque na sua cabeça você vai pensar, meu Deus, se eu tô fazendo isso é porque eu não dei certo na vida. Uhum. E aí você começa todo o talento, todo o estudo que você teve para desenvolver um produto ou para criar algo, isso aqui vai por água abaixo, porque você não consegue, porque te trava real, assim. Então, se você, e isso é muito sério, gente, vou até olhar para essa câmera para focar. Se você não tiver nas mesas certas, que trabalham isso, que te desenvolvem dessa forma, que olham principalmente para o seu pessoal e para o seu íntimo, né, para tudo aquilo que você viveu, a sua história de vida, se você não tiver nas mesas certas, você não vai conseguir ter resultado no digital. Simplesmente por isso, porque não é sobre estratégia. Porque, se só a estratégia de marketing funcionasse, tava todo mundo rico. Sim. A venda é muito mais, ela é muito além disso, sabe? Então, as pessoas precisam entender isso para que elas consigam subir de nível, né? Total. E quando eu falo em vendas também eu volto todo nessa coisa do que a gente pensa sobre vender, pensa sobre dinheiro, porque tudo isso vai influenciar diretamente lá nesse lugar final, Total. Né? E o desejo, Luana? Onde é que tá o desejo disso? Cara, é o seguinte, o que aconteceu, né, na minha vida, assim, de uma forma geral? Eu já tô no digital há um tempo, então eu comecei a me inquietar. Porque eu comecei a perceber, eu falava muito sobre conteúdo, né? O meu foco era o marketing de conteúdo. Sim. E aí eu ensinava a criar conteúdo e tudo mais. E aí eu comecei a observar as minhas melhores mentoradas, as minhas melhores alunas. E eu comecei a entender o que elas tinham de diferente das porque outras. Elas se destacavam e as outras... Por quê? E aí, além delas, eu comecei a olhar as pessoas do mercado, né? Por que tal pessoa me deixa com tanta vontade de comprar e outra pessoa, tipo, tá me ofertando pelo mesmo preço mais barato e eu não tô nem aí. E aí eu comecei a entender que, na verdade, não é só o conteúdo. Que, na verdade, quando a gente fala de venda, você precisa olhar toda a estrutura
da pessoa de uma forma geral. E aí eu comecei a olhar para... por que essa pessoa tá me liberando dopamina na hora? E aí eu comecei a estudar, né? Enlouqueci. Porque eu sinto prazer, né? Na hora que eu vejo esse conteúdo, esse negócio. O que acontece aqui pra mim? Aí eu comecei a estudar neuromarketing, neurovendas, e aí eu comecei a ver que como é que acontecia o processo na nossa cabeça, no nosso cérebro, o que disparava, o que acontecia. E aí, o que eu entendi, né? Fiz os meus estudos e criei a trilha do desejo. E aí, o que vai dar pra entender muito bem, tipo, o desejo em si, né? O que é basicamente isso? A trilha do desejo é o caminho que você precisa pra gerar desejo. Trilhazinha, né? Uma vai trilhazinha. lá, até chegar. E aí, eu divido ela em 3 etapas. E a primeira etapa é você tornar-se uma profissional desejável. E aí, quando a gente fala disso, isso inclui o posicionamento, o seu produto, aquilo que você vende, Sim. e a sua persona, e o entendimento que você tem do seu cliente. E aí, o que acontece? Por que isso dá tanto resultado e por que isso deu tão certo pra mim? Porque eu comecei a ver que não era só uma coisa, entende? Não é só o brand, não é só o posicionamento, não é só o conteúdo, não é só tal coisa isolada. Para que você gere desejo, você precisa criar naquele cliente uma sensação de, cara, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso ser uma empresária papeleira. Uhum. Eu preciso aprender com a Carol, porque eu me identifico muito com a Carol. E aí a gente vem para você se tornar uma profissional desejável. O segundo passo da trilha são as leis do desejo. E aí eu comecei a organizar as formas de gerar desejo em 7 leis. E aí que são super chiques, exclusivas. E, por fim, é a venda. Então, são as estratégias mesmo de venda, scripts de venda, forma de vender no 1 a 1, enfim, todo o processo, lançamento, o que você quiser vender, a trilha do desejo tem esse processo, né? Então, primeiro você se torna desejável, depois você começa a gerar muito desejo através das leis e no final você começa a vender muito. E, obviamente, que é tudo um processo, né? Mas as coisas vão acontecendo todas juntas, sim, né? Então, a partir sim. do momento que você já está se tornando, você já vai vendendo automaticamente, enfim. E aí, eu comecei a criar, né? Eu criei esse novo nicho, porque esse nicho não existe. Sim, a criadora ela! O marketing do desejo, ele não existia. E criei esse processo para que as pessoas entendam que tudo tipo assim, não tem outro caminho. O desejo, ele inclui absolutamente tudo. Sim. Inclusive o conteúdo, o brand, enfim, tudo aquilo que a gente já estuda. Sim. E você falando aí dos pontos, eu acho que eu vejo na aplicação, eu não sabia, né? Porque a menina criou agora, garota. Mas assim, você pensa, quando você se posiciona, eu quero isso. E é uma coisa muito difícil pra ela dizer eu quero isso, porque isso inclui dizer não pras outras coisas. E, ai, meu Deus, medo de dizer não, de desagradar. E aí, essa coisa de eu se posicionar, eu sinto que meu jogo virou quando eu fiz isso. Sim. Quando eu comecei a trabalhar um produto que as pessoas desejavam, né? Um produto diferentão, investindo em diferenciação e tudo. E no final, essa venda acontecia meio que como consequência dessa coisa toda. Exatamente. Né? E aí, acho muito massa você falar de desejo. Eu acho que as meninas precisam ouvir mesmo em como trazer isso de forma intencional. Exatamente. Porque não é só jogar aí uma foto ou um vídeo, enfim. É saber que... Olha. É saber que você vai liberar aquela sensação naquela cliente, né? Naquele cliente. Querer aquele seu produto. Exatamente. Ai, Luana, eu amei nosso papo, muitas histórias, muitas coisas. Dá vontade de ficar falando 3 horas, Não, né? Passou e a gente tá aqui. Muito, muito obrigada. Ai, verdade. Eu que agradeço. Espero que as meninas escutem muito mais sobre desejo, aprendam a fazer isso, que Sim. não é manipulação, não é feio, não é nada. É você trazer um produto que realmente as pessoas vão ficar felizes de comprar. Exatamente. Você não já comprou uma coisa e você ficou bem feliz? É isso, você vai despertar isso nos seus clientes também. Obrigadão, foi muito gostoso. Foi um prazer, Kai. E vamos embora para as próximas. Bora. Então, esse foi mais um episódio do Papercast. Comenta aqui o que foi mais que te chamou a atenção. Qual foi a história que mais chamou a atenção? Minha, de Luana, enfim. Mas comenta aqui. Um beijo, até o próximo.